Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais um vídeo sensacional para você, tá? Falando como você vai prevalecer, tá? Contra o controle do crime organizado no Brasil, tá? Ok? Você tem que entender o que está controlando você, tá? E o que é crime organizado, consegue entender? E a primeira coisa que eu já falei para você é os vizinhos do crime organizado no seu bairro. Esse é o lote. Todos os bairros estão loteados com crime organizado que está controlando você. E você vai identificar o que? Os pontos de música alto, os vizinhos que estão fazendo espionagem, tá? E a ideia, tá, de que aonde está funcionando o crime organizado de mercado de drogas no seu bairro, isso daí tem satanismo, espionagem e conspiração. Bandidos que estão roubando e fazendo fraudes. O objetivo dos vizinhos do crime organizado é isso, 24 horas. Roubar e fazer fraudes. São extremamente mentirosos, tá? E tem extrema inveja de tudo que é de vocês, tá? Ok? Entre os bandidos do morro, você sabe muito bem, né, como é que eles são, né? Tem até um filme brasileiro aí muito famoso que mostra como é que eles são. É aquilo ali mesmo, você pode me cobrar, tá? Aquilo que aquele filme mostra ali, eu não sei qual foi a intenção que foi produzido, tá? Porque geralmente essas empresas de cinema, quando produzem um filme, eles produzem em parceria com todo esse esquema, tá? Mas esse filme delatou mesmo como é que funciona isso daí aqui no Brasil. Você sabe muito bem, tá? Que isso daí assolou esse país aí desde os anos 60, desde a época em que a história do filme aparece ali, tá? Dentre outros filmes, tá? Como eu falei, lembra que eu fiz uns vídeos aqui falando sobre a questão do BOP, que o BOP ia ser uma polícia honesta, que hoje o BOP está abaixo da polícia militar. A facção mais baixa da polícia é justamente o BOP. E aí recentemente foi aquele delegado corrupto, né? Aquele criminoso foi lá e sentou na cadeira do Danilo Gentili, tá? Que aquilo ali é o BOP controlado pelo crime organizado, tá? Assim como eu já denunciei para você que o Disque Denúncia, tá? É o mesmo telefone da Polícia Civil, não é? Aquilo ali é um telefone de bandidos, de criminosos. Quando você liga para o Disque Denúncia, a sua denúncia está sendo encaminhada de maneira anônima, não é? Milhares de bandidos estão ouvindo a sua ligação. No momento que você está ligando ali, fazendo a ligação, os bandidos do seu bairro todinho ouvindo, os vizinhos do crime organizado, tudo ouvindo a denúncia que você está fazendo. Se for o caso deles matarem você, eles às vezes só não matam as pessoas que estão fazendo as ligações, sabe? Porque eles ouvem tudo isso daí, tudo que você falou. Eles só não matam porque eles sabem que eles estão imunizados pela Polícia Civil, que a própria Polícia Civil imuniza eles para cometerem crimes. Você está sendo vítima de espionagem, magia negra e conspiração sendo roubado. Pronto. Eu falei para você que a primeira detecção do crime organizado, do controle que você tem, tá? De um controle político criminoso, tá? De um controle político, de um controle da mídia criminoso, é os vizinhos do crime organizado. Você tem que criar uma situação para você estar unilateral, não unilateral no sentido político. Eu vou falar ainda sobre a esquerda e a direita aqui, tá? Para você entender como é que funciona nos vizinhos do crime organizado. Você tem que estar fora disso daí, fora dos vizinhos do crime organizado, denunciar, ser oposição, não dar as boas-vindas para eles, tá? Quando passar na rua, você nem dá as boas-vindas para eles, então, oi, e sai fora, eles sentirem que você está rejeitando eles. Direita e esquerda, o tema direita e esquerda tem uma prioridade, tá, do Jorge Rodrigues, tá? Falar sobre isso, tá? Falar o que é direita e o que é esquerda desde 2018, tá? Ok? Só quem faz isso sou eu. Vou te falar como é que funciona a direita e a esquerda nesse esquema, mas eu vou subir aqui. Eu vou subir, para você juntar o que eu vou falar aqui, eu vou subir até o SBT e o Thiago Leifert, que representa a Rede Globo. Vou falar aqui um troço, como eu já falei no outro vídeo aqui, para você entender. Você entendeu a primeira coisa? Você vai detectar os vizinhos do crime organizado, ok? Os mercadores de drogas do morro, os pontos de música alto que são satânicos, tá? Música alta, ó. Bandido com automóvel com música alta, ponto de música alto comercial,
salão de festa que tem música alta, consegue entender? Ou um ponto comercial não, um ponto de música alta assim, como se fosse point, né? Música alta. Música alta do bandido que faz a vigilância no bairro. Música alto do qualquer outra coisa, uma outra música alto, karaokê com música alta, tudo isso daí é bandido, tá? Mercado de drogas, roubar do seu computador, como eu expliquei, os mercadores de drogas, eles são uma facção ali do bairro, tá? Que se todo bairro vai ter um mercado de droga, todos eles, todo bairro vai ter o ponto de música alto, vai ter o mercado de drogas e o vizinho do crime organizado, ok? Se você não estiver vendo ou detectando isso no morro ou num ponto de música alta, o esquema está todo funcionando no seu bairro, tá? Isso daí é seu adversário. Quando você pensa, vai chegar as eleições, tem que ir lá votar num político. Opa, tudo isso está funcionando, mano, ok? Quero falar para você, preste atenção. Como é que funciona a direita e a esquerda? Só eu falo sobre direita e esquerda, a diferença da esquerda e direita, tá? Ok? Que a direita e a esquerda é uma farsa, que ela funciona junto, um puxa o saco do outro, só quem fala sou eu, ok? Então você não viu ninguém falando. Amém, isso aí, preste atenção. A direita e a esquerda nos vizinhos do crime organizado é o seguinte: comunismo e não comunismo. Por quê? Tem os esquerdistas e tem os conservadores, não é? Mas o que está por cima, que é a América, ou seja, os interesses internacionais e os interesses da América funcionam tudo junto. Você consegue ter. A questão é que, por exemplo, aqui na América, tudo isso aqui é meu. A questão é que nos Estados Unidos, os Estados Unidos também, os Estados Unidos é como se fosse o colonizador do Brasil, mas os Estados Unidos é colonizado pela Europa. Então, os Estados Unidos também foi edificado para ser faccionado em direita e esquerda. Consegue entender? Por quê? Porque os Estados Unidos é uma colônia inglesa, uma colônia inclusive da própria França também. Você sabia que os Estados Unidos é uma colônia francesa também? Sim, os Estados Unidos tem mais cultura francesa do que inglesa. Só quem fala sou eu. Tem mais cultura francesa nos Estados Unidos do que cultura inglesa. Mas existe uma forte cultura inglesa nos Estados Unidos por causa da facção conservadora ali dentro. E porque a Inglaterra que colonizou. Tá? Consegue entender? Então o que acontece? Os Estados Unidos ele foi edificado, faccionado nesses dois lados. Até porque as eleições têm dois políticos que eles elegem. Pronto. Então, essa disputa de direita e esquerda vai funcionar aqui no Brasil também. Mas o que acontece é o seguinte: tudo aquilo que é direita e esquerda, comunismo ou não comunismo, é apenas um molde que é mais favorável ou desfavorável. E os países que não são comunistas, assim como os países que adotaram o comunismo, eles estavam vendo como mais viável o comunismo, eles viam como mais viável e acabaram se tornando comunistas. Os países que não são comunistas, como por exemplo o Brasil, dentre outros, não querem ser comunista, consegue entender? Ou seja, o Brasil é um país que, não querendo ser comunista, com o governo que teve agora do Lula, de 14 anos, eles querem, aqui no Brasil, está proibido, está fora de cogitação a ideia do Brasil se tornar comunista. Então os esquerdistas vão continuar sendo esquerdistas, e os da direita vão continuar sendo da direita. O que financia o esquerdismo vai continuar financiando o esquerdismo. O que financia a direita é a mesma coisa. Consegue entender? Tudo isso aqui é meu. Consegue entender? Vai continuar do mesmo jeito. Significa que há um movimento dos próprios esquerdistas, tá? Que o Brasil não seja comunista. Consegue entender? Assim como é um ideal, por exemplo, daquela seita do compasso, aquela seita satânica, tá? Que é uma das seitas mais corruptas do mundo, né? Um troço extremamente corrupto, né? Que é o que congrega todas as más doutrinas satânicas do mundo, né? Esta seita maldita, que algum idiota provavelmente diz que é uma seita dos judeus, né? Não é uma seita dos judeus, né? É uma seita dos líderes internacionais. Foram eles que compraram, inclusive, os próprios judeus, né?
E o que acontece? Esses grupos aí, eles tanto têm o ideal, quando o interesse é interno, eles querem que o grupo não seja comunista, porque os interesses deles vão ser diminuídos, como da mesma forma, se eles estão fora de uma determinada... Tudo isso aqui é meu. Se eles estão fora de um determinado país, tá? Eles automaticamente querem que esse país seja comunista sim. Porque só eu já expliquei para você que quando um país se torna comunista, ele se torna controlado, ele já se tornou vulnerável e controlado. Consegue entender? Então, esse movimento anticomunista que estão fazendo aqui no Brasil é a maior farsa. Os comunistas, os esquerdistas, tá? Eles estão funcionando junto com todo esse esquema, que é o esquema do controle americano e do controle internacional. Pronto. Consegue entender? Para você entender? Pronto. Aqui que entra, eu mostrei para você a parte dos bandidos. Agora a gente vai subir. Consegue entender? Então, no seu bairro, tá para a gente falar, o que é a atualidade agora? Não querem comunismo por causa do governo do Lula. Da mesma forma como estavam tentando promover isso com o governo do Lula, por exemplo, esses cagalhões do seu bairro que estão espionando e roubando você, assim como eles estavam promovendo que se tornasse, agora eles já não querem. Dá na mesma. Você consegue entender? Então, por exemplo, prevaleceu os ideais dos caras da direita, dos liberalistas, de não ter comunismo. Consegue entender? Mas poderia ter sido justamente o contrário. Consegue entender? Então, você tem que tirar a ideia, tá, de que existe uma ameaça, como não tem ameaça comunista nenhuma, tá? Não tem nenhuma ameaça comunista. O que na verdade esses criminosos muito bem congregados, bandidos de morro, mercadores de drogas, anticomunistas, honorários da polícia, manjadores de piroca, satânicos de seitas satânicas conservadores, católicos, tudo isso está tudo ajustado, tudo junto, está tudo funcionando junto. Só quem mostra sou eu. Está tudo funcionando junto. E eles não querem um comunismo. Eles não querem comunismo. Por quê? Porque não, o governo Lula houve um grande movimento contra o governo Lula que estava próximo a fazer do Brasil comunista. Mas você lembra também que o Lula, quando perguntaram para ele a respeito daquele líder Hugo Chávez, que era comunista mesmo, tá? Ele mesmo disse que não tinha vontade de se reeleger para não fazer do Brasil uma ditadura comunista, né? Consegue entender? Mas automaticamente os ideais, as ideias deles é tudo no raciocínio do comunismo, tá? Então você tem que entender que esses indivíduos que estão falando que tem uma ameaça comunista, que tem uma ameaça da Rússia, que tem uma ameaça da China, são esses aí que são seus inimigos. Consegue entender? Os discursos anti-China, anti-Rússia, tá? E os discursos anticomunistas são de indivíduos, tá, que estão te prejudicando e estão te roubando. Você consegue entender? Ok? Preste atenção, vou falar aqui para você. O SBT é como se fosse uma empresa de direita, não é? Se eles perceberem, tá, que doutrinas que são comunistas, que são comunista mesmo, ó, comunista mesmo, do papel mesmo, da doutrina mesmo do comunismo, vão funcionar bem contra você, que é civil, mas a favor deles, semelhante à Rede Globo, a Bandeirante, a Sul América, o Olho do Cu Paradiso, que é uma empresa da Rede Globo, tá? Ok? Esses grupos criminosos perceberem que uma doutrina comunista, o cara das lojas Avan também, que ele está sempre falando contra comunismo, o cara da loja Avan, ele não é anticomunista. O que na verdade ele entende é que isso vai atrapalhar os negócios que eles têm. Se ele estabelecer um comunismo, isso vai atrapalhar os interesses dele. Então ele não é essencialmente anticomunista. Se eles perceberem que o comunismo pode botar você mais sob controle e destruir tudo aquilo que é seu, isso daí passar para a mão deles, eles viram comunista e começam eles vão sorrateiramente fazer essa propaganda que você não vai aceitar. Mas se eles conseguirem convencer você de que isso é o melhor, vai ter um grande discurso e aprovação da parte deles para o comunismo. Esses cocôs que encostam o cu no seu olho, tá? Preste atenção. Você conseguiu entender? Pronto, vou falar aqui agora alguma coisa boa para você. Preste atenção. Aquele negócio, vou encerrar esse vídeo e vou fazer o segundo aqui agora. Preste atenção.